Sejam todos e todas muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com uma conversa. Eu, Tatiana Teixeira, que sou fisioterapeuta, sou sexóloga, trabalho com a fisioterapia integrativa e com a sexologia voltada principalmente para as mulheres na fase do climatério, menopausa. E vamos conversar hoje com a Solange Rola, que é psicóloga, que trabalha, que é consteladora e que tem um trabalho sistêmico tão bonito e que traz agora uma proposta de trabalhar com as parteiras da partida. Vai ser uma conversa sobre a morte a partir da nossa perspectiva da vida, né? Ou olhar para a vida a partir da perspectiva da morte, da pausa, que é esse tempo das mulheres na menopausa, que estão fazendo uma pausa na sua vida, estão fazendo uma pausa, ou deveriam fazer, talvez essa pausa trouxesse muito mais sentido e uma organização melhor para esse tempo que é vivido de forma tão turbulenta, às vezes tão sofrida, um sofrimento calado, um sofrimento julgado, né? Nós nos sentimos meio loucas, nos sentimos meio desajustadas. Existem desajustes, sim, hormonais, e existe uma fase da vida muito especial. Quando eu olho o trabalho da Solange, isso me remete imediatamente a essa fase dessa mulher e eu quero entender um pouco, né, dessa mulher a partir dessa visão e também do trabalho das parteiras da partida. Então, essa é a introdução desse papo de hoje. E Solange, obrigada, né, por estar aqui, né, ou por me acolher na sua casa e a gente está podendo conversar sobre isso. Se apresenta e fala um pouco do seu trabalho, por favor. Primeiro eu queria te agradecer o convite, né, de estar aqui. Sim. E a gente fazer esse momento aqui de compartilhar a sua experiência, a minha experiência e ver o que a gente soma disso aqui e contribui com todo mundo. Essa questão da menopausa também é um tema, não só pelo fato de que eu já fiz a minha menopausa, tenho 62 anos. Sim. E vivi essa experiência, então sei perfeitamente do que você está falando. E de ser um presente, de fazer menopausa numa época onde a gente já acessava outros olhares, outros recursos para estar nesse momento, de fazer essa transição, né, essa passagem e para esse novo momento, né, e como você disse aí, a gente vê a conexão que isso tem com esse meu trabalho que eu desvelei, vamos dizer assim, daqui da minha maneira, né, com o nome que eu chamei de Parteiras da Partida, mas com certeza é algo que já existe desde antes de existirem até profissionais que trabalham nessa área, já tinham lá as anciãs que faziam todo esse trabalho, né? Sim, desde a época de Cristo, né? Sim. Isso é muito antigo e muito atual. E às vezes vai tomando uma roupagem até profissional, né? Hoje em dia tem a tanatologia, tem tanto estudo, tanta Cuidados gente paliativos, né? Isso. Preparando para esse momento. Já se fala, né? Porque menopausa, câncer, morte são palavras, depressão, né? Às vezes são situações que são proibidas, né? É como se falar disso fosse atrair. Sim. E são coisas que são inerentes, né? Então não tem como atrair mais a morte, ela está presente todo o tempo, né? Nos sinalizando a vida. E na hora que você fala que você já fez a sua menopausa, eu acho que sempre dar essa pausa, se ela não é feita, ela é cobrada depois. Né, de tempos em tempos a gente faz pausas para reavaliar, né, para fazer saldo de balanço. Todo ano o mercado faz saldo de balanço. Todo ano a gente faz o nosso balanço e esse balanço, né, estando diante dessa perspectiva de morte, né, é um balanço profundo na nossa existência, na nossa condição. Né, eu conversei com você que
trabalho da parteira da partida eu vejo como uma mulher que está parindo, né? Ou uma pessoa que está parindo a morte, ou a mulher ou o homem, né? Como que isso chegou para você? Como que veio essa ideia? Essa questão de lidar com esse momento da morte, né? Ela começou para mim quase que de uma maneira, como até o Bert Hellinger dizia, assim, não é uma profissão que eu não escolho uma profissão que me escolhe. Eu comecei de uma forma sem noção que eu ia chegar nesse campo, fazer um trabalho voluntário com enfermarias de oncologia há muitos anos atrás. E aí, quando eu comecei, eu não tinha nem me atenado, que era um local que muitas pessoas iriam a óbito. E começou a acontecer de uma forma natural de eu estar diante de alguém e aquela pessoa entrar no processo da morte ali e algo me tomar e eu ter uma ação ali com aquela pessoa de dar a mão, acolher ela naquele momento, de uma forma instintiva, né? Assim, eu me vi ali acolhendo aquela pessoa, dando a mão, esperando ela terminar. E a primeira vez tinha uma enfermeira do lado que ela disse assim, ela está indo a óbito, e eu me vi fazendo isso. E aí depois, no final, eu senti uma alegria muito grande e eu saí dali meio assim, num estado que eu vou chamar meio de transe, sem entender muito o que tinha acontecido e não entendendo aquela minha reação, né? Assim, a imagem que eu tinha que era algo que eu jamais faria isso. Eu ia sair correndo, eu não queria estar ali presente numa situação dessa. E aí eu vi depois, assim, que eu comecei a me perguntar, meu Deus, por que eu fiquei feliz com uma questão dessa? Que loucura é essa? E aí eu percebi que me deu uma alegria, porque eu senti, né? Era um garoto de 17 anos que estava morrendo, e eu sabia que ele tinha muito medo. E naquela hora, quando eu segurei a mão dele, né, e usando os termos que a gente usava, era uma Santa Casa, tinha uma irmã de caridade que nos ajudava, né, senhora, segura na mão de Jesus. E eu fui falando alguma coisa assim para ele, e assim, um pouquinho antes dele ir, ele deu uma apertadinha na minha mão, abriu o olho, e aquilo me deu uma alegria muito grande, de saber que ele foi com um pouquinho de segurança, de não se sentir sozinho. E aí, depois desse dia, assim, o grupo de mulheres que eu fazia parte, elas assistiram isso, e aí começou a acontecer. Quando a gente estava lá, a gente ia 3 vezes por semana fazer essas visitas. Quando alguém estava entrando em óbito, às vezes estava em outra enfermaria, vinham correndo atrás de mim, Solange. E aí eu fiz isso durante uns 3 anos da minha vida. O pessoal devia esperar você chegar o seu dia para ir embora. Nessa época eu morava em Cuiabá e assim, eu era muito feliz fazendo isso. Para mim, assim, em termos de realização, eu estava muito bem. Eu não trabalhava na área da psicologia, né? Eu nem tinha formado ainda. Mas fazer isso era um alimento para minha alma muito grande. Aí quando eu vim embora para Belo Horizonte, que eu voltei para a academia, né? E aí eu comecei a fazer formação holística, psicologia transpessoal, onde essa questão da morte era muito considerada. E aí, quando eu fui partir para a constelação familiar, também o Hellinger trabalha muito isso, que enquanto você não está em paz com a morte, numa aceitação da morte, você não está pleno para viver a vida. E nesse andar, assim, várias vezes teve situações de família, né, de familiares, que eu encaminhei, eu senti uma alegria de fazer. E isso foi se tornando algo natural. E no meu trabalho como psicoterapeuta, como consteladora, eu comecei a ver a importância, né, cada vez maior das pessoas entrarem na aceitação das mortes
de várias situações que a gente vive e estar em paz com esse momento vamos dizer assim, da grande morte, que se a pessoa vê isso como algo que eu quero evitar, que eu quero negar, eu não me preparo para esse momento e muito do que eu vivo, eu não vivo inteira porque eu estou negando essa parte, né? Então, ao longo de tudo isso, eu fui vivendo experiências que eu gosto de chamar de test drive, assim, de uma vez eu ficar 24 horas sem notícia de um filho e ter uma possibilidade de ter sido um acidente e ele morrido. E eu vi que aquilo não ficou tão desesperador, no sentido assim, de uma aceitação que, se isso tivesse acontecido, não que não seria doloroso, mas eu não seria a primeira, nem a única, nem a última mãe que ia viver isso. Depois eu tive uma situação comigo, né, de ter uma situação que eu tive um desmaio e fui acordar no hospital, eu não vi nada, e chegar lá no hospital e alguém falar, você desmaiou, você está aqui. Eu também, naquele momento, eu nunca tinha desmaiado na minha vida. Para surpresa minha, eu fiquei muito tranquila, fechei meus olhos e disse, né, assim, Senhor Jesus, ancestrais amorosos, né, eu estou aqui sem saber se eu estou viva ou se eu estou morta. Isso que eu ia perguntar. Eu acho que eu ia ficar pensando, será que eu estou no hospital? Isso. Em que lugar, né? Em que lugar E se eu estou morta, e se eu estiver morta, que eu possa, nesse momento, ter a postura mais adequada para eu estar muito presente e viver isso de uma maneira mais adequada possível. Eu sei que eu, né, fiz essa oração assim em silêncio e fiquei quietinha. E aí, daí a pouco, a minha irmã chegou. E eu tinha pedido que chamassem a minha irmã. Aí, na hora, eu falei assim, bom, então, se foi ela que veio e ela não estava comigo, eu acho que ela não está morta, então eu também não morri. Mas eu fiquei com tranquilidade, eu não entrei em pânico, né? E aí, assim, eu vejo que a cada dia eu consigo estar diante de pessoas que vão, com clientes que às vezes também chegam aqui com uma doença terminal e eu consigo lidar com aquela pessoa com tranquilidade. E comecei a ver a diferença que faz cada vez mais na vida das pessoas ter esse recurso. E começou alguns clientes que são também terapeutas, clientes que fazem alguma formação comigo lá no campo da constelação, começaram a me pedir, Solange, ensina isso pra gente, né? Porque às vezes alguém me ligava, eu estou com um familiar assim, e eu ensinava, ela faz assim, assado. Aí um belo dia me veio assim, gente, a gente precisa mesmo instituir isso de uma forma, e me veio o nome, parteiras, né, da partida. E aí eu compartilhei isso com a Magui, e ela falou assim, nossa, maravilhoso, vamos fazer. E aí fizemos, né, assim, de uma forma espontânea ali, seguindo o movimento. E não é algo que, vamos dizer assim, que é novo, né? Como nós vimos, acontece há muito tempo, e nem aqui no meu trabalho é algo novo, mas que ficou com um formato, né? Formato. Um formato, uma imersão, né? Isso. Uma imersão. Isso. Na hora que você me falou aí né, desse segurar na mão, me veio realmente essa coisa da parteira, né? Porque quando a gente está nascendo, tem uma mão para puxar. E outro dia eu escutei de um professor espiritual também, né? Estava escutando um áudio e ele falando exatamente isso, assim, falando para um médico, né? Um médico perguntou sobre esse momento, né? Como que faria? E ele falou, né? Nesse momento fica ali e, né? Deu o espaço da família, deu o espaço da pessoa, porque o médico e a equipe são meros coadjuvantes ali nesse processo. Todo mundo avisa que a pessoa está prestes a partir e que possa entrar ali para acontecer um momento de perdão, de últimas palavras, de últimas comunicações, e se tiver alguma coisa, né,
que seja contrária a essa energia, que a pessoa que vai ficar, que ela possa ter misericórdia dela trabalhar isso depois. Mas que como é precioso esse momento, e ele usou essa expressão, que é um momento de alegria espiritual, que o outro momento, né, que é comparável com isso é o momento do nascimento. Sim. E ele falou justamente isso, segura essa mão para essa pessoa ter a confiança, né? Então, acho que deve ter muita coisa energética aí nesse segurar essa mão e deixar, né, e deixar partir. Isso. E você falou algo aí que é muito importante, né? Esse treinamento, todo mundo deve fazer, não deve ficar restrito aos profissionais, né? E que os profissionais nessa hora, com certeza, tem que ser meros coadjuvantes. Igual quando a gente está conduzindo uma constelação, uma sessão de psicoterapia, a gente tem que ficar no lugar ali de ser coadjuvante na vida daquela pessoa. Então, nesse momento da partida, também a gente é só um guia para ajudar essa família a fazer todo o processo. Né? Nós não podemos entrar naquele lugar de protagonismo, né? Porque... primeiro, energeticamente não é saudável para nós e seria um desrespeito, né? Porque aquela pessoa tem um vínculo, uma história. Sim. E ali, não é com a gente, não é com quem está ali, né? Então, ele fala assim, seja uma sustentação de luz, porque, né, para não precisar entrar num desespero, assim, né? Para ser um momento tranquilo, para ser um ponto de apoio, porque quem não dá conta de lidar com a morte nesse momento vai, né, bagunçar isso aí internamente. Então, assim, seja luz, né? Seja sustentação, seja um anjo invisível nesse espaço. Né? Perfeito, então, perfeito. Eu achei bem apropriado. E outra coisa que você falou aí, o aceitar alguma coisa que né, que é dado, que é inerente, olhar para isso, nos liberta para viver de uma forma melhor. Né? Eu vejo isso assim, enquanto a gente nega qualquer processo, né, no seu como terapeuta, né, você deve ver isso a todo momento, assim, enquanto a gente está resistindo e negando uma coisa que está acontecendo, aquilo nos toma, assim, se torna um fantasma. Eu vejo aí nessas mulheres aí, e eu falo na menopausa, mas é a partir daí para frente, né? Uma coisa que começa a acontecer é a insônia. E existe um fator físico, hormonal para, né, para acontecer essa insônia, mas também tem um componente que a ciência coloca que é assim, um componente estresse. Ele é muito forte, né? Então pode ser um estresse de qualquer coisa que esteja acontecendo na vida. Mas as leituras que a gente tem da insônia também é um medo de morrer, né? Medo de morrer. Então, como que é difícil se entregar para o sono, porque ele é um momento de renovação, que a gente é tomado dessa inconsciência, né? Aí algumas correntes energéticas, religiosas, né, vão falar que a alma sai do corpo e vai, né? Então tem várias explicações para esse momento do sono, o que está acontecendo, né? Com a nossa consciência, com o nosso espírito, com a nossa essência. Mas é um momento que a gente não controla, né? Quando a gente, um sono bem gostoso, é um sono que você apaga, literalmente. E às vezes morrem coisas que não precisam mais, né? Às vezes a pessoa dorme brigada, apaga, no outro dia acorda, naquele momento o ímpeto dela é de abraçar o outro, de estar de bem, e talvez depois que ela passa uns minutinhos, ela lembra que estava brigada, né? E aí ela recolhe esse lixo de novo e tá presente com isso aí. Então, assim, esse aceitar, eu não sei, né? Talvez pudesse observar depois se as pessoas que têm menos medo da morte, se elas dormem melhor, né? Muita gente, né? Nos momentos de estresse, no momento da pandemia, foi um momento que as pessoas dormiam muito mal e estavam com essa ideia da morte todo o tempo, né? Iminente, assim, né? Eu posso ir, né? Tem várias pessoas que vêm para algum trabalho e que têm insônia e a questão que está por trás é o medo da morte, é um desejo de ter controle, né? Que o nosso adoecimento fica nessa questão, né? Como você disse, a não aceitação, e que eu fico numa ilusão de que eu vou ter controle, né? Sim. E à medida que eu vou aceitando que tem praticamente tudo na vida, eu não tenho controle, se eu tiver aceitação, aquilo
vai ficar mais leve e eu posso fazer algo de positivo com o que está ali, né? Eu não posso fazer o que eu quero, mas eu posso fazer algo em cima do que é possível, e me entregar para essa nossa realidade de que a morte faz parte, né? E um treino que a gente tem para fazer ao longo da vida, aceitando as pequenas mortes que a gente tem que viver, assim, às vezes até um objeto querido que quebra, Sim. né? Igual os tibetanos fazem a mandala e em seguida apaga, né? Para ajudar a lidar com essa impermanência, porque a gente precisa treinar, né? É um treino para a gente estar aceitando essa impermanência da vida, que são pequenas mortes o tempo todo, e essa morte final, né? Então, na questão da menopausa, eu sinto que é algo que a gente precisa começar a viver isso desde o início que começa a menstruação, porque cada vez que a gente fica menstruada, é uma pequena morte que acontece ali também, né? Quando eu fico menstruada, o meu útero, o meu corpo está registrando aquilo como uma morte que eu não fecundei. Uma vida que não veio, né? Isso, uma vida que não veio. Né? Tem até uma hipótese que muito do que a gente tem de TPM tem a ver com esse corpo num estresse que assim, eu não fecundei, então eu estou num processo que, em termos do nosso papel animal aqui de reproduzir, eu não estou reproduzindo. Então isso me dá um medo e, consequentemente, aquela tensão, né? E o corpo está nessa tensão da programação que ele tem de reproduzir. Eu digo muito para as minhas clientes que quando elas estiverem na TPM, elas conversarem com o corpo, né? Quando é uma escolha delas não estar fecundada naquele momento, olha, é por uma escolha, eu estou co-criando de uma outra maneira, eu estou trabalhando, eu estou estudando, é uma escolha não procriar nessa hora, tá tudo bem, você pode relaxar, né? Ok com isso que está acontecendo, para você trazer para a sua consciência e mandar para o seu corpo que tudo bem, né? É uma maneira do nosso ser humano começar a também ter controle maior sobre o que o meu ser animal está mandando de uma forma instintiva, né? Sim. E aí, quando chega a menopausa, fazer isso de uma forma maior, né? E nesse momento, igual você disse, é um portal, é um momento de passagem onde eu não vou mais procriar, é algo que já está chegando ali no final. E da mesma maneira que, vamos fazer analogia, eu faço um ritual, nós mulheres com 15 anos, que cada dia mais a gente está perdendo os rituais, apesar de que eles são importantes, com 15 anos eu vou entrar na minha vida adulta e tem um ritual, né? Na menopausa também, outro ritual que eu vou sair do campo da procriação, mas que nós temos agora com todo essa possibilidade que nós mulheres temos, né? Por exemplo, eu estar aqui hoje já com quase 10 anos de pós-menopausa, tá aqui produzindo, né? Co-criando de outra maneira, é uma conquista que nós mulheres temos e que eu posso, então, fazer esse ritual de pegar essa energia minha que estava aqui nessa região do útero, né, com gratidão e em vez de viver só assim uma morte nesse sentido, também uma transmutação, que essa energia agora ela vai vir toda aqui para o meu chakra da expressão. A partir de agora, eu vou co-criar com a minha expressão, com a minha criatividade, né? Eu vou ter mais ação nesse meu movimento, porque quando eu estou procriando, eu tenho uma passividade para que um ser seja procriado aqui no meu ventre, mas é muito pouco que eu tenho que fazer. Sim. Né? Aqui eu já tenho mais uma ação, eu já tenho mais
mais consciência, que seja uma criatividade que me tem, uma ideia que me tem, mas isso fica mais numa concretude da minha realização, né? E trazer o controle para aquilo que a gente pode controlar. Eu vejo que, né, já ouvi muito e isso faz muito sentido, que às vezes a gente tem medo de perder o controle daquilo que a gente não tem controle nenhum. Então eu fico com medo de perder o controle do outro, do marido, do trabalho, né, da morte, do filho, das escolhas do outro. E aquilo que eu tenho controle, como que eu vou criar, né? Quando a gente para de produzir o estrogênio pelo ovário, tem vários tecidos no corpo que também produzem um tipo de estrogênio diferente. E a gente, na menopausa, você pode, então, né, a partir dessa parte, se a gente olha para isso, eu estou criando com o meu corpo inteiro, né? Eu estou sendo mulher como eu tô com o meu corpo inteiro. Disso. Sim. Então, suprarrenal, um pouco do fígado, até no cérebro, assim, a gente tem vários tecidos que têm receptores que têm uma produção de um estrogênio do tipo diferente, são 3 tipos de estrogênio que a gente tem, né? E não é esse o mais que dá né, a produtividade, assim, a fertilidade. Mas, assim, a gente está, então, criando de outras maneiras, né? E muito lindo isso que você falou, a gente sobe essa energia e eu posso escolher direcionar. Isso está no nosso controle, né? Escolher o que eu vou fazer com isso. E não controlar que eu não posso ficar velha, né? Assim, que são coisas que, bem ou mal, a gente tem que digerir isso, engolir isso, né? E aí vem uma outra fase, né? Que depois que eu vivi todo esse processo da menopausa e que eu fico em paz com isso e deixo tudo que eu vivi até agora, que não faz mais sentido, morrer, né? Até assim, eu não tenho mais meus filhos para criar, né? Teve uma época que eu falava assim, eu não tenho mais minhas crianças, elas morreram. Porque, exato. Né? Viraram adolescentes, depois viraram adultos, não tem mais. Outras coisas mais, a força da juventude, um tanto de questão, né? Mas ao mesmo tempo, eu posso começar se eu estou em paz com tudo que eu vivi, entrar nessa outra fase que não é mais numa realização pessoal, mas entrar nessa realização que a gente pode chamar de transpessoal, na realização da nossa alma, onde eu já não tenho mais tanta vaidade e preocupação de encontrar meu lugar, né? Assim, eu já tenho uma tranquilidade de fazer o meu caminho, ficar feliz com o que eu estou construindo, mas sem uma preocupação excessiva com as questões que têm a ver com o meu físico, com a minha vaidade, com o meu ego. Que presente da vida, né, Solange? Sim, porque é um presente, assim, até o ponto que você desista, né? Eu posso usar qualquer técnica, qualquer coisa. Se a gente coloca toda a nossa energia super criando nisso, né? Eu falo que as pessoas não estão, elas estão saindo deformadas dos procedimentos, né? E assim, e é tanta energia que se coloca que para eu ter 50, 60 com corpo de 30, eu tenho que passar horas do meu dia na academia. É possível, mas eu quero isso. Né? Eu quero fazer essa escolha. Então, se eu aceito um pouco e entro em paz, eu tenho que descer desse palco, desse glamour aí, que é uma referência, e viver as coisas de outra forma, né? E aí achar um outro sentido, né? Sim, perfeito. E quando a gente consegue fazer disso, porque é mais ou menos igual se você não pode comer um doce. Se você não vê um doce, você não fica, você não sente tanta falta. Mas se você vê, você saliva. Então, se a gente continua vivendo só em função desses valores, né, de estar bonita, de estar jovem, de estar super produzida, e estou nesse campo, isso está retroalimentado e eu fico vendo isso na minha frente e me dá uma sensação de falta. Mas se eu me abro para buscar outros caminhos, eu começo a ver que isso não me faz tanta falta. Eu não vou alimentar o meu ego de ficar me comparando com fulano e beltrano nesse sentido. E se eu busco estar nesse meu caminho que
que eu gosto, que você gosta, da gente estar nessa nossa jornada de expansão, de cada vez se construir mais, né? Expandir a consciência, assim, isso dá uma alegria, uma alegria. E eu gosto até, quando eu estou lá fazendo a minha aula de aerotônica, né? A ginástica que eu faço, eu às vezes brinco com a minha professora assim, olha, eu fico feliz de escolher ser uma pessoa que está sempre expandindo a consciência, pelo menos na minha percepção, é algo que você nunca perde, a não ser que você depois vai desenvolver uma demência. Por mais você faz, você vai só crescendo. Se você parar, você não regride, você vai ficar onde você parou. Nas outras questões todas do nosso corpo, né? Assim, eu não tenho essa liberdade, eu tenho que estar sempre em movimento. Sempre, né? Em movimento, né? E nessa questão da consciência, e num ponto que você chega, tudo na vida já te ajuda, se você tiver esse olhar, tudo vai ser para você aprender, crescer, e você vira seu próprio terapeuta, e você está sempre nesse movimento, né? Então, isso me dá uma alegria tão grande, assim, que não sobra tempo para tempo nem dinheiro de gastar tanto dinheiro, porque eu tenho que fazer uma escolha, né? Eu penso pra muito investir, nisso também. Eu quero, né? Assim, a gente pode colocar a nossa energia onde a gente quiser. Eu quero colocar essa energia, esse tempo, esse dinheiro, priorizar isso, né? Para daí a pouco requerer uma manutenção. Então, eu estou escolhendo as manutenções que eu posso fazer, né? Eu proponho um trabalho de forma natural, não é porque eu tem nada contra o que não é natural, mas é o que me dá uma condição de ter uma manutenção que eu consigo trazer ali e que vai aceitar o desenvolvimento desse declínio ou dessa outra forma ou desse outro espaço, né? Desse outro jeito de ser. Quando você fala dessa coisa natural, né? Eu lembro do seu trabalho, que eu sou encantada da yoga hormonal. Né? E ainda você, na yoga hormonal, que te ajuda o seu próprio corpo, né? A produzir o hormônio, além disso, você está fazendo uma atividade física, que aí é outra questão que a gente sabe que a gente não tem a liberdade de não fazer. Exato. Né? Assim, o preço é alto. O preço é alto. Então, tem maneiras de você estar fazendo algo para manter a vitalidade do seu corpo, o movimento do seu corpo, e ao mesmo tempo te dando aí esse hormônio de uma forma natural e principalmente porque tem mulheres que pelo fator da genética do câncer e tudo não podem, né? Então isso é um presente para nós termos esse recurso. Né? Você tocou num ponto que eu também lembrei agora, quando você falou dos apegos, né, um pouquinho atrás. E na medicina chinesa, a gente está na fase, a partir da maturidade, quando a gente começa a ter as perdas, né? A perda do status, então a pessoa que se aposenta ou que deixa de estar casada para estar separada. Não sei como que é a sua experiência, né? Eu vejo, chega muita mulher para mim com uma angústia de entrar na menopausa e não ter tido filho, né? Então, às vezes foi uma escolha, às vezes não, às vezes foi uma coisa que foi deixada, mas isso é uma coisa difícil também, né? Porque vê que está acontecendo aí e começa a entrar em parafuso, né? Com essa questão. Então, é uma fase que a gente tem as perdas e que quando a pessoa tem uma dificuldade com essa energia, elas se tornam muito apegadas. E também é uma fase que a gente vê, né, à medida que vai envelhecendo, a pessoa às vezes, ela se muda de casa, ela tinha uma casa de família e vai para uma casa menor, e aí ela desfaz de um tanto de coisa, né? Eu conheço uma senhora muito amiga, assim, que tinha uma casa muito grande com os filhos, e aí, assim, ela fechou a casa, vendeu de porteira fechada e comprou um apartamento pequeno e mobiliou todo novo, porque ela tinha outra necessidade naquele momento. Eu achei que ela foi super desapegada, assim, eu bato palma, porque é muito difícil soltar as coisas dessa forma, né? E ela abriu mão de tudo ali, que ela viu outra necessidade. E tem gente que tem o contrário, né? Que guarda, que mantém o quarto de alguém que já morreu, que mantém as roupas, né? Assim, e aí acho que estão nos perfis ou nas pessoas conseguirem se trabalhar ou não e deixar partir isso, né? De soltar esses apegos. Como que é a sua experiência com isso? Olha só,
coincidentemente, nesse momento eu estou vivendo isso, né, de sair de um apartamento enorme, onde moramos anos, os filhos cresceram, hoje todos casados, e nós chegamos à conclusão que está um elefante branco e está dificultando a gente poder até usufruir desse dinheiro que está no imóvel que tem um valor alto, e a gente está fazendo justamente isso, né? E assim, nas ofertas que a gente está do apartamento, a gente está colocando que a gente vende mobiliado, que meu desejo olha só. é isso. Que legal! E está muito bacana, porque eu e meu marido, a gente está assim, olha, é uma vida nova, não tem mais sentido. Para que levar aquilo tudo, né? Isso, e ao longo da minha vida, eu sou uma pessoa que vou fazendo essas mudanças, até foto de tempos em tempos, eu pego assim, gente, essa aqui é muita foto da mesma, assim, não da mesma, mas aquela coisa parecida. Eu já vou só reduzindo, assim, ficando em pequenas lembranças, né? Então, eu sinto que eu consigo viver esse desapego, assim, de estar sempre tirando coisa do armário, né? É claro que tem alguma coisa ou outra que às vezes demora um tempo mais, mas assim, eu vou me trabalhando para conseguir fazer isso, né? E até nesse momento que, para reduzir o apartamento, a gente está pensando em mudar para um que é metade do que a gente mora. Eu até vi uns vídeos de minimalismo. Aí eu fiquei feliz porque eu vi que a grande maioria das coisas que eles ensinam lá eu já faço. Você já faz? Eu já faço. Nossa, isso né? tira o chapéu. Assim, e eu agradeço ao Pierre Vaio, que lá atrás ele uma vez fez um workshop com a gente que ele chamou de simplicidade voluntária. Uau, que lindo. Né? E hoje chama minimalismo, né? E eu aprendi isso e é verdade, assim, quanta coisa a gente não precisa. E cada vez mais eu estou desapegando, dando muita coisa, né, assim, diminuindo, assim, e a vida fica muito mais leve. Isso. Né? Assim, se você tem aquele excesso de roupa e de objetos, aquilo te rouba energia para você cuidar de tudo isso. Para manter, né, guarda. No Feng Shui eles falam que é a energia chá, né, a energia acumulada, que você tem que estar sempre mexendo. Sim. Se você escolher manter aquele tanto de coisa ali, Sim. né, e como acumula energia. E a gente sabe, num processo de mudança, de destralhamento, deixa a gente exausta, porque é aquela coisa que ficou, aquela energia guardada ali, né? Então... Sim, eu estou muito feliz nesse momento, que eu sinto que eu estou passando no teste, né? Assim, não estou sentindo essa exaustão, estou sentindo uma alegria e uma sensação vida nova. E para estar à frente de um trabalho de ensinar a partir, eu acho que precisa estar nessa condição. Talvez uma pessoa, né, ainda com muitos apegos nisso, né, teria mais dificuldade, não sei se... Nessa questão da partida, né, quando eu disse aqui vida nova, quando alguém me pergunta né, na hora da morte, da grande partida, então você tem uma certeza de que a vida continua? Eu não tenho. Mas isso não é fundamental. Se tem uma vida depois da morte, ela vai ter para todos nós. Então, isso é posto. Né? Se não tem, também é para todos nós. E essa parte que tem um desejo ou um medo de tudo acabar, quando acabar, ela também vai acabar. Então, não faz sentido. Não faz sentido eu preocupar com isso. Né? E eu não tento descobrir, né? Eu já li muito no budismo tibetano, no espiritismo, no catolicismo, né? Assim, como que vê essa questão depois da morte, mas assim, eu acredito em tudo e não acredito em nada e nem penso a respeito. E vou também no ateísmo, que acha que não tem nada depois da morte, ok também. E eu não preocupo com nada disso. E estou inteira para viver esse momento, assim espero, né? E como eu já tive um test drive, eu acho que sim. E o que tiver que ser, será. É algo que não tem como você escapulir. O que tiver lá, eu vou viver e pronto.
né? Não dá para prever, não dá para antecipar, né? Se a gente começar a viver Isso. nesse medo de que horas que vai ser, com quem que vai Sim, ser, né? Eu tenho filha adolescente, então às vezes vem essa coisa, meu Deus, onde que tá, como que é, né? O medo de deixar sair sozinha, uhum. assim. E se a gente for escolher olhar para isso, a gente para de viver, né? Sim, para de Então, viver. literalmente, aí é isso, assim, com medo da morte eu morro E antecipadamente, morro né? Com antecipadamente. medo de envelhecer, eu envelheço Isso, antecipadamente, olha só isso, que louco, isso. né? Então, Uhum. Verdade, é por aí mesmo. aham, Né? Tem até doenças psiquiátricas nesse sentido, né? aham, Da pessoa ter tanto medo da morte que ela desenvolve um toque, uhum, né? O toque de fazer rituais, de deixar tudo organizado, na grande maioria é o medo da morte. Eu crio rituais que me dão uma sensação que eu fazendo isso, nada vai acontecer, aham, entendeu? Né? Quer dizer, olha que tortura que vira a minha vida, uhum, eu querendo driblar a morte. sim. Não E vou. me fala um pouco dessa mulher que não teve filho, né? E desse olhar aí, até pela constelação, né? E pela sua experiência, dessa continuidade da vida. Então, os filhos, né, são uma forma que a vida continua, fluiu através de nós e algumas pessoas, homens, mulheres, não têm filhos, escolhem, são escolhidos. E às vezes isso é um motivo de angústia, né, e de Uhum. briga com essa morte. O que que essas pessoas podem fazer para trazer um novo significado para isso? Elas lembrarem, né, que somos todos conectados, enquanto raça humana, a vida vai continuar. Que é uma questão do nosso ego achar que eu preciso procriar para a vida continuar. Da mesma maneira, se a vida vai continuar a partir de mim, eu prestei esse serviço para a vida. Se não, ela não vai deixar de existir porque eu não prestei. Eu também ficar em paz com esse meu destino e colher o lado positivo de Sim. não ter tido esse papel, porque nós que temos filhos Aham. sabemos que ao mesmo tempo tem uma alegria e é um peso muito grande. É a dor e a delícia, né? Isso, então você não ter filhos tem também um alívio de uma carga que você não teve que carregar. Uhum. Você não vai ter a alegria, mas não vai ter a carga. Então é você ficar feliz com o que você tem que viver, em vez de ficar no lamento, ver assim a forma que eu estou contribuindo. Eu lembro uma vez eu trabalhando isso com uma cliente que não teve filhos e ela tem uma empresa e ela ama o trabalho da empresa dela, o serviço que ela presta. E aí, assim, o olho dela brilha quando ela está entregando o serviço. Né? Eu falei assim, olha isso aqui, olha com que carinho que você faz o seu trabalho. Uhum. Né? Assim, você cuida da sua empresa como Um filho. um fruto seu, Aham. E entendeu? é, né? E é, Aham. né? Então, assim, é muito mais a cabeça da pessoa de imaginar, eu não tive filho. Ok, não tive, mas o que eu vou fazer com isso? Porque a outra pode ficar, eu tive um filho doente, eu tive um filho que morreu, eu tive um filho problema. Se eu tiver que viver nesse lamento, Qualquer que seja a situação, né? O copo meio cheio, meio isso, vazio. né? Eu vou ficar nesse Aham. lamento. Igual chega uma hora que você, tendo filhos adultos, eles podem ter seguido caminhos que foi diferente do que você planejou. Né? Às vezes eles todos mudaram, foram morar em outro país e você não tem esses filhos aqui perto. A maneira que eles gostam de viver é muito diferente da que é para você, não tem muita sintonia de conviver e outras coisas mais. Então, ter os filhos também não vai garantir que eu vou ter um campo de realização e de sentir que, Uhum. né, que eu levei a vida para frente e que quando eu ficar velha eu vou ter essas pessoas em volta de mim. Qualquer escolha nesse sentido, eu estou equivocada. Uhum. Quantas pessoas enterram todos os filhos? Sim. Né? E tem que crescer com esse movimento. Né? Então, é aceitar a nossa vida
do jeitinho que ela está. Aceitar a nossa vida do jeitinho que ela está não significa que eu tenho que ficar feliz, porque muitas vezes tem coisas pesadas para a gente atravessar. E na hora que eu estou vivendo essa questão pesada para atravessar, é um luto que eu estou vivendo. E o luto, ele tem um sofrimento nele. E precisa ser vivido com sofrimento, Isso, né? Isso, precisa ser vivido como sofrimento. Às vezes a pessoa perde, no outro dia ela quer levar essa pessoa para balada, para o meio das, né? Outro dia eu falei isso, deixa a pessoa viver a tristeza, sim, ela vai ser uma péssima companhia, sim, ela vai se sentir inadequada, você também, né? Tem que viver essa tristeza. E a própria pessoa não entrar numa negação. Eu vou ter que esperar, igual uma dor. Se eu estou com dor de dente, eu vou ter que esperar, no mínimo, um analgésico fazer efeito. Então, eu tenho que esperar essa minha dor passar e aí eu começar a vida lá na frente, né? Mas eu ficar presa naquele lamento, desde que meu filho morreu, igual você disse, às vezes uma pessoa que não desmancha nunca o quarto do filho que morreu. Isso é uma negação, uma não aceitação. Como pode ser uma negação, uma não aceitação, uma pessoa que não teve filho. Então, de novo, é muito mais a escolha que eu faço de como lidar com as situações. E é bacana, né, quando a gente está falando disso, eu lembrei aqui, uma vez eu atendi uma mulher há muitos anos, e ela tinha perdido um filho quando tinha 1 ano e meio, ele morreu afogado com ela do lado, então foi uma dor muito grande, né? E na época ela tinha um outro filho que estava com 2 aninhos, e desde que essa criança fez 1 ano e meio, ela ficou muito desorientada, né? Ela não conseguia mais ser produtiva no trabalho, ela trabalhava numa empresa ela era de controle de qualidade, de exames, uma coisa assim, muito de responsabilidade, e ela não conseguia mais, ela ficava ligando para casa o tempo todo, como é que está o menino, tarará. E aí a empresa disse para ela, você precisa fazer um tratamento, porque senão não tem jeito. E ela veio, num primeiro momento, muito a contragosto, as primeiras sessões, assim, foram muito difíceis, né, porque ela chegou a escrever para mim, um dia, eu jamais vou aceitar que meu filho morreu, porque numa sessão antes eu trabalhei com ela, porque ela estava criando, né, uma negação dessa morte, dizendo assim, eu tenho certeza que ele é a reencarnação, esse meu agora é a reencarnação, né, assim, e mesmo que isso seja uma verdade num campo para uma pessoa que tenha essa crença, mas numa realidade de fato aqui teve uma vida, aqui tem outra. E é essa parte que precisa viver o luto, né? Então ela estava negando o luto desse filho, né? E trabalhamos muito isso e assim, e no final foi muito lindo que quando ela ficou bem, ela me mandou um presente com um cartãozinho assim. Um dia, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nenhum filho. Hoje eu tenho um que está no céu e um que está na terra. Que lindo. Né? Ela conseguiu aceitar essa realidade. E ela viu que com isso, antes ela não tinha nenhum. Né? Porque ela olhava para esse segundo, mas ela não olhava para ele. Né? Então, é muito bacana se a gente se permite trabalhar esse nosso momento e entrar na aceitação. Como ela disse antes, eu não aceito que meu filho morreu. Não tenho essa liberdade. Eu não aceito que eu estou na menopausa. Eu não tenho essa liberdade. Mesmo que eu faça uma reposição hormonal, que eu menstruo e tudo, mas eu estou. Né? Assim, não tem volta. Exato. Né? E é muito bom, né? Isso. E é o que você fala de fazer essa autorrealização, né? E às vezes eu não tenho como sair por aqui, eu vou sair por aqui, né? Fazer esse contato interno, isso vai me dar um sentido, isso vai me dar uma aceitação, isso vai calar o coração, Perfeito, né? Acho que... né? Eu gosto muito disso. O que eu tenho para aprender com isso? O que eu tenho para aprender com isso? E o tempo todo a gente tem para aprender. E cada vez, só de eu falar isso, o que eu tenho para aprender com isso, o meu ego, ele já fica
menorzinho, esperando o que eu tenho para aprender, não querendo dizer o que é isso. Não sendo professor, né? Isso. Sendo aluno. Sendo aluno, perfeito. Ah, que gostoso, Tati. Solange, estou super plena, Eu super também. abastecida dessa conversa. Para mim está suficiente, né? Acho que foi uma grande contribuição e se você quiser falar mais algo para completar. Para mim também, eu acho que eu estou plena, está suficiente, né? Só dizer que dá alegria da gente estar fazendo isso, e já que nós falamos da menopausa, né? Que eu possa ser um modelo aqui de pessoas, né? De saber que a gente pode ficar nessa alegria. Eu sou testemunha de que tem vida pós-menopausa e que... Pode ser a melhor das fases, né? A melhor das fases, onde eu não tenho tantas responsabilidades que não depende de mim, né? Antes é muito mais, principalmente quando tem filhos, né? Agora eu tenho muito mais autonomia e mais escolhas dentro dos limites, mas muito mais escolhas. E esse convite, né, para as pessoas se olharem, se cuidarem, qualquer que seja o caminho, né, qualquer que seja a escolha. Eu falo, né, as mulheres entram, passam da menopausa atropeladas às vezes, sem sentido, né, e tudo ao contrário, né, disso tudo aí, nesse sofrimento. E olha só que tanto de possibilidades se você se abre assim, é o parar por bem, né? Porque senão a vida para por mal, né? E poder parar por bem antes que ela nos pare por mal é muito maravilhoso. Perfeito. Aí, se a gente faz isso, né? Até para terminar, lembrei de uma frase que eu gosto muito de dizer, que se a gente não faz dessa maneira, eu não vou envelhecer com sabedoria, eu vou apodrecer. Ai, olha que lindo. Exato. Eu vou apodrecer. Né? Então, que amadureçamos, né? Isso. Muito bom, gratidão. Gratidão também.